o Milei saiu em primeiro lugar na prévia, depois ele saiu no primeiro turno atrás do Massa, o Massa que ficou em terceiro na prévia, e nesse segundo turno parece ter havido no primeiro um certo medo de o Milei ser o maluco que ele é de fato e você eleger um maluco, e aparentemente surtiu muito efeito para conter esse medo o apoio do Maurício Macri, da Patrícia Bullrich, um pouco como, olha, se eles estão ali, o cara não pode ser tão doido quanto parece, né? O que eu queria lhe perguntar é se você acha que teve esse peso e se, a exemplo do que no Brasil, por exemplo, quando o Bolsonaro se elegeu em 2018, se dizia que o Paulo Guedes ia funcionar como moderador do Bolsonaro, que aqueles militares palacianos moderariam o temperamento do Bolsonaro. Militar não tem influência na Argentina, mas você acha que, pelo perfil que se conhece até aqui do Milei, ele é suscetível à influência do Macri, da Patrícia Bullrich ou do eventual ministro da Economia que seja apoiado pelo Macri? Ele é suscetível de alguém que o modere ou ele não, assim como o Bolsonaro, parece voluntarista demais para isso? Não, eu acho que sim, eu acho que ele ouve, eu acho que em muitos casos, até se a gente lê essa biografia, essas biografias que há dele, que são mais pessoais, você encontra exemplos de alguém que busca orientação, que busca respostas, que, enfim, ele tem, bom, ele faz análise como todo bom argentino, ele tem um guia espiritual, ele tem um guru. Eu acho que o Vira ele ouve, e o Macri é alguém com quem ele conversou durante toda a campanha, embora o Macri estivesse, obviamente, apoiando a candidata do seu espaço político, a Patrícia Bullrich. Nesse sentido, eu acho que sim, que ele ouve. Agora, com relação a esse pêndulo aí, né, entre o primeiro e o segundo turno, entre as primárias e o primeiro e o segundo turno, houve de fato diferença. Eu acho que a campanha do Massa acordou para o fato que podia ficar de fora, o peronismo podia ficar de fora do segundo turno nas primárias. Houve essa convocação de uma equipe multinacional, né, com vários brasileiros, mas multinacional de estrategistas, e que mudou de fato a campanha do Massa, né, foi uma campanha baseada nesse medo da perda de subsídios, nesse medo da expansão da ultradireita pela América Latina, enfim, ele melhorou muito como fala, como orador, como atuava nos debates, o Massa foi muito superior nos debates, e isso eu acho que foi o responsável pelo fato dele sair adiante 6 pontos no primeiro turno. Mas isso também acabou se mostrando o teto, né? Porque o peronismo ele tem muitos truques para ir bem numa eleição, né? Aqui se diz, e de fato se comprova isso pelos números, que nunca o peronismo começa com menos de 30% uma eleição. 30% ele vai ter sempre. Por quê? Porque ele é um grupo político com uma capilaridade muito grande, que nas regiões consegue mobilizar gente, não só para fiscalizar e fazer propaganda, mas também para usar alguns recursos que são questionáveis na linha entre o legal e o ilegal. Por exemplo, transportar eleitores, fazer promessas, dar vouchers de gasolina para as pessoas irem votar, dar comida, dar lanches, e, obviamente, pedindo, insistindo para que a pessoa vote no candidato deles. Essa estratégia foi usada, assim, pelo que a gente escutou aqui, e pôde ver em alguns casos, isso acontece mais longe de Buenos Aires, né, nas províncias. Isso foi usado, assim, até o limite do que era possível no primeiro turno. E mesmo assim, chegou a apenas 6 pontos adiante, né? Parece que foi um teto, né? E o Milei mudou de estratégia a partir desse momento, ao receber o apoio do Macri e da Patrícia Bullrich. Ele se moderou um pouco nas falas, ele deixou de falar essas coisas que agora ele voltou a falar, né? Ele se mostrou muito ao lado dessa namorada dele, isso, por incrível que pareça, algo de peso também, porque é uma pessoa conhecida, carismática, ele foi a show de televisão com ela, enfim, mostrou-se mais humano nesse período também. Eu acho que isso ajudou, bom, recompôs a relação entre ele e os pais, né? O pai e a mãe estavam lá no bunker
no dia da vitória, ele apareceu antes com os dois, porque ele dizia que não falava há mais de 10 anos. Então, se humanizou um pouco mais o Milei, e eu acho que isso, para a população geral, mostrou uma pessoa não tão perigosa assim.